Pessoal, olha só, nós queremos ser muito sucintos, muito Sim. objetivos, né, com aquilo que iremos tratar, não é isso, Larissa? Isso. E fica um tempinho aqui com a gente, porque se não servir para você o conteúdo que nós iremos passar, pode ser que aquilo que você vai ouvir aqui ajude outra pessoa. Larissa, eu vou abrindo aqui a nossa live dizendo o seguinte: quando nós falamos sobre essa oportunidade de falarmos sobre terapia, eu que tive o privilégio de passar com você por várias sessões, eu vou abrir o meu coração aqui, vou ser sincero, menina, porque você, né, é uma jovem psicanalista, eu mais velho. Quando nós nos falamos a primeira vez online, eu falei, ai, 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 e agora? Não é? Mas a grande questão é essa, né? O desafio de você ser alcançado pela ciência é o quanto você está disposto a aprender com quem quer que seja. Então, pessoal, para você que está aí conosco, né, nos acompanhando, a quebra de tabu em relação à psicanálise na minha vida já começou aí, com a minha terapeuta. Quando eu olhei para ela, mais jovem, mulher ainda, mas eu estava disposto, eu estava precisando, eu precisava disso, a minha alma precisava disso. Então começou aí, viu, Larissa? Começou a quebra de tabu aí, né? Até, só um parênteses, João, até aí a gente já fala que, na verdade, até começou aí a transferência. Pode ser meio negativa ou não, mas talvez foi o seu processo, né? Independente, é a transferência. A gente diz na Exato. psicanálise. E o fato é que eu quis me conectar com esse momento e quem estava diante de mim não era uma jovem mulher, era uma profissional, uma psicanalista que estava ali disposta a, dentro desse processo todo, que é a terapia, me ajudar a me conhecer melhor, me ajudar com a questão emocional, viu, pessoal? Porque quando nós nos conhecemos, quando começamos a fazer, né, os procedimentos, o acompanhamento, a terapia com a Larissa, ela me pegou numa fasezinha assim, muito difícil, muito complicada da minha vida, emocionalmente muito abalado. E apesar da experiência que nós temos, um pouquinho de conhecimento, eu senti a necessidade que faltava algo, né, dentro dos meus processos mentais, para que eu pudesse equilibrar as minhas emoções e continuar a minha vida. E deu certo, deu Que muito certo. bom, né? Ó, Larissa, eu vou falar aqui para você, baixinho, para ninguém ouvir, tá? Se deu certo comigo, vai dar certo com todo mundo, tá? Então, Show. antes de já entrarmos aqui na temática da nossa live, da nossa proposta, Larissa, eu quero agradecer as pessoas que estão conosco Verdade. aqui, que estão dedicando aqui o seu tempo, não é? Mais uma vez, eu quero ressaltar aqui a importância desse momento e agradecer, né? A minha amiga Vânia, é uma amiga pessoal, né? A Mamá também está aí, Maria Clara, que legal, um Eu beijo, tenho alguns Maria, amigos aqui Bruna. também. Ah, então peraí, deixa eu falar dos meus e aí Isso quem não aí. conhecer, você vê que é o seu, né? A Isso. Vânia, inclusive, é uma psicóloga amiga minha, Ah, viu? Amicíssima, ó, companheira de muitos anos e quando nos sentamos também para conversar, é muito bacana, muito bacana. Me ajudou muito e me ajuda ainda até hoje. É uma troca, né? Como você sempre fala. sim. Né? A Bruninha, o Gui, meu parceiraço, meu amigo lá da cidade de Birigui, o Tiago. Boa noite, Tiago. Um grande abraço. Né? A Vane disse que está sem áudio. Confirma se chegou, Vane. Eu acho que sim. Bianchi, como eu disse, lá de Presidente Prudente. Grande abraço, Bianchi. Josué Cardoso. Né? É, Obrigado, João. E aí, você está identificando alguém aí, Larissa? Eu tinha visto aqui a Thaís Fernanda, que é psicanalista E também, foi minha colega na época, né? Continuou depois, né? Os vínculos.
Eu tinha visto a Jardane, mas acho que saiu, a Maísa. Alguns aí que eu conheço. Acho que a maioria tá aí do seu aí, por Perfeito, enquanto. tranquilo. Maravilha, maravilha. Tassiângela, Madeira entrou, Maísa Castro, acho que você falou Gedion, a Vi Feltrin, lá de Birigui também. A Angélica, a Vane rindo aqui, o Eber, um grande abraço, Eber, meu amigo. Ai, pessoal, que bacana. Né? A Tria Soa Lima entrou. Olha aí a Holanda, um abraço, o Bianca tá mandando abraço, está tudo certo. A Bruninha tá dizendo que tá tudo certo, o Weber. Bom, vamos lá. Agora, Bora. para valer. Larissa, eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos internautas, né, o pessoal que está conectado conosco, falando um pouquinho, né, sobre essa questão da terapia em si, né, fazer terapia. Porque tem muita gente que acha que não precisa, que era o meu caso, por exemplo. Eu nunca achei que precisaria passar por um especialista, passar por terapia. E até, de certa forma, isso se tornou um tabu na minha vida. E se de fato eu não tivesse disposição para virar isso aí, talvez eu estaria enroscado até hoje com as minhas emoções. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da terapia, de se fazer terapia. O que você pode nos falar aí? Certo, o ato falha que eu ia falar certo, Freud. Opa! Certo, Oh, João. mas aí, poxa E a vida, gente eu tem me o Freud aqui senti. na cabeça, que é o nosso, né, instrutor. Mas, enfim, a gente quis, né, propor o porquê fazer terapia, né? E a gente fala muito terapia porque é um nome mais comum, né? Mais que as pessoas, a maioria, conhece. Para nós, da psicanálise, a gente faz análise, né? Que seria relativo a fazer terapia, enfim. E aí eu queria até comentar um pouquinho assim como que é a análise, né? As ferramentas principais, o João usou muito bem ela, que seria o nome central, assim, que a gente fala, a ferramenta fundamental da psicanálise é a associação livre, ou seja, o falar livremente, né? A gente não pode entrar em detalhes, mas eu lembro de uma sessão que o João falou assim, então que ele falou assim, nossa, já deu a hora, ele até assustou e ele foi muito bem em relação ao interno dele, ao que ele estava sentindo, acho que foi lá pela quarta, quinta, né? Porque a gente também fala que a terapia, né, a análise, para criar um vínculo terapêutico leva um tempo, né? Não é assim a primeira, porque o que eu queria deixar claro para as pessoas, como ele comentou, né, em relação ao tabu, a pessoa vai a primeira vez ali, ai, não gostei, não fui com a cara, o santo não bateu. A gente tem que dar mais uma chance, pelo menos um mês, umas 4 sessões, para ver se realmente você não gostou, se realmente o santo não bateu, que faz parte, às vezes acontece, não cria um vínculo terapêutico. Mas, enfim, a terapia para nós, para a psicanálise, a gente fala que a análise é onde a gente vai usar a associação livre, que é o que é associação livre? É você falar livremente tudo que vier à sua cabeça, porque o desejo, depois a gente vai dar uma aprofundadinha nisso, o desejo é tentar achar aí o que anda no teu inconsciente, porque o teu inconsciente, na parapsicanálise, né, é aquele que te guia, é onde você tem muitas repetições e fala, não sei por que eu sou assim. Então, ali na associação livre, falando tudo que vem na sua mente, se possível, não ficar se julgando. O analista não está ali para te julgar, que a gente fala, né? Outras ferramentas que a gente usa, que é a neutralidade, que é a abstinência. Então, a gente tem todo esse preparo para não te julgar. Inclusive, assim, não vou entrar em detalhes, tem o tripé. Eu também faço a minha análise pessoal para mim não levar coisa dos outros ou pegar as minhas coisas e jogar no João, por exemplo, no meu paciente, certo, gente? Então é isso, assim, em resumo, para que fazer terapia? Para você falar um pouco mais sobre si, para você falar as coisas que estão incomodando, as coisas que estão te fazendo feliz, encontrar o seu desejo. E aí é mais ou menos por aí o caminho, João. Tá joia! Agora, né, João, a gente Bacana! tinha combinado não sei se vocês viram uma questãozinha que a gente colocou. Eu queria, agora eu que vou jogar a bola para o João, eu queria saber, João, como que foi para você, se fez diferença na sua vida ter feito a análise, né, a terapia, como a gente está falando, como que foi para você fazer a terapia, se fez diferença? Se você puder comentar um pouco.
Perfeito, Larissa. Não, com certeza. A proposta justamente da live, eu acho que gira em torno principalmente dessa temática, né? O que a terapia faz de diferente na vida de uma pessoa? Porque é, muitas pessoas, como no meu caso, né, tem essa, às vezes até resistência em relação a procurar um especialista. Mas por quê? Às vezes a falta de conhecimento, a falta de ter um mínimo de conhecimento sobre a importância, sobre o que pode se conquistar ou alcançar através da terapia, acaba muitas vezes impedindo a pessoa de chegar até o consultório. Mas olha, pessoal, estou aqui, algumas pessoas que estão nos acompanhando me conhecem, conhecem a minha história, conhecem a minha vida, estão me ouvindo falar sobre esse novo tempo, né, que tenho passado, mas assim, a terapia na minha vida, na verdade, ela me recolocou, né, dentro de um propósito. Às vezes o sofrimento que você está passando, a dificuldade, a dor que você está enfrentando, sozinho, né, dificilmente você pode encontrar uma saída. Tem pessoas que agem ou reagem de diversas formas diante de uma crise emocional. Eu sou uma pessoa de muita fé, uma pessoa muito resolvida, né, e tenho lutado ao longo dos anos com aquilo que acredito, com os meus propósitos de vida, mas chegou num determinado momento, né, esse momento aí que eu te conheci, que eu via que faltava alguma coisa, eu não conseguia reagir como eu precisava reagir para retomar o controle da minha vida. Então eu precisava falar, eu precisava gritar sobre o que estava acontecendo comigo. E assim, apesar dos amigos que nós temos, que são pessoas especiais, pessoas maravilhosas, eu tenho amigos, Larissa, para você ter uma ideia, que são quase que irmãos, né? São pessoas que se eu ligar agora, né? Olha, eu preciso de você agora, eles vão deixar o que estão fazendo para vir aqui. Pessoas que me ajudaram muito nesse processo também, né? Tem uma máxima assim, né? Que se você completar uma mão com o número de amigos, você está milionário. Mas eu tenho alguns amigos que foram fundamentais nesse processo. Me ampararam, se preocupando comigo, me ligavam, sai desse apartamento, vem aqui para casa, passavam, me pegavam, me levavam para lugares, me levavam para sua casa. A exemplo da própria Vânia que está aí, né, a gente sempre se falava muito, né, apesar de ser profissional da área, ela é psicóloga, né, também de abordagem psicanalítica, mas uma pessoa muito especial, né? Eu tive esse privilégio de ter alguns amigos que me ajudaram muito e me ajudavam e ajudam até hoje. A gente precisa ter amigo. Mas o amigo, ele vai te orientar, nos conhecendo, baseado na sua experiência. Você me falou isso muito bem da época em que fiz o acompanhamento com você, né, falando justamente sobre isso, que o profissional ele tem um outro olhar, né, ele tem o olhar técnico, ele a vai escuta, falar com você, né, qualificada. E como você falou, João, só um parênteses importante, como o João já falou, mas só para deixar bem claro, sem menosprezar ou falar que a amizade não é importante, jamais. A amizade, na verdade, ter boas amizades, como ele falou, é difícil até contar nos dedos, as que a gente pode confiar, as que a gente talvez não vai se sentir julgado, é muito importante, é o que constrói uma saúde mental saudável, uma vida emocional saudável, amizade, família. Só que, como ele falou, às vezes chega em um ponto que talvez você precise de alguém, né, João? Um profissional. Exatamente. Então, é isso mesmo. A ajuda do profissional, daquela pessoa especializada que vai tratar a sua dor, que vai cuidar de você, não é? Que vai mostrar, né, um norte para que você retome. E foi isso, esse processo, né, que nós passamos, que tive o privilégio de
de ter você por um tempo, né, nesse processo terapêutico, fez toda a diferença, né, porque me recolocou no controle, né, da minha vida. Você pontuou coisas assim que foram preponderantes para que eu pudesse me entender melhor, entender os processos mentais, para que então eu As pudesse pontas, né? dar Eu lembro que você comentou continuidade. algo disso. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque, pessoal, quando fala de associação livre, a gente meio que despeja no profissional, né? A Isso gente mesmo, joga fala, tudo. fala, joga tudo e é como que se ficasse um monte de pontas soltas, e aí o profissional, o especialista vai pegando essas pontas, né, e vai dando vai ligando uma na outra e te coloca numa condição em que você consegue dar continuidade. Então fez toda a diferença na minha vida, com certeza. Se hoje eu estou bem, coisas novas acontecendo, até no finalzinho da live aí eu vou falar para o pessoal, né, a contribuição dessa terapia, o que provocou na minha vida, o pontapé de coisas que aconteceram e que hoje estão caminhando. Mas, Legal. Larissa, eu queria que você falasse aí com o pessoal que está conosco, né? Por que é importante, né, enquanto você, profissional da área, por que é importante a gente abrir a situação, falar da nossa dor, né? O que é que faz com que você, enquanto profissional, você pega a nossa dor, porque o que a gente descarrega no profissional é a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, eu Sim. gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância dessa demonstração, desse abrir o coração e falar da nossa dor para o especialista. E aí? Certo, João. Então, agora você jogou para mim, né? Como a gente também já tinha conversado agora, né, um pouco sobre esse olhar para a sua história, só que de uma outra forma. E em relação aos amigos, como a gente falou, é muito importante, gente. Se vocês têm gente de confiança, dê muito valor, porque, como ele falou, é bem difícil ter gente que a gente possa confiar. Mas qual que é a importância, né, como o João explicou aí, de você tirar essa dor para fora para ver se consegue organizar as emoções. Por que que, na verdade, quer dizer, por que que organiza as emoções? Porque quando você está ali no setting terapêutico, a gente fala, né, aquele seu momento, aquele seu compromisso, geralmente é uma vez na semana, você tira aquele tempo para olhar para você. A gente até disse que o analista é um espelho, né? O terapeuta é um espelho onde você vai olhar você e não coisas minhas. Pode ser sim que tem alguma interferenciazinha, mas a gente tenta ao máximo se abster das nossas coisas para eu focar totalmente em você, no paciente, no caso, né? E quando você olha para a sua história, é possível o quê? É possível você observar, nossa, esses padrões eu estou repetindo aqui dessa maneira. Eu lembro em alguma sessão a gente comentar, por exemplo, sobre o equilíbrio de dar e receber. Mas eu estou dando tanto para essa pessoa, como que essa pessoa não reconhece? Mas aí entra um termo importante, né? Enfim, que você tem que ter um equilíbrio. Não adianta você dar demais e esperar demais ou achar que o outro tem que te valorizar, né? É uma coisa importante assim. Que você só vai perceber ali na hora que você às vezes, né? Como o João falou, tem vezes que você consegue se sair bem tranquilo, não é uma regra, porque até saindo um pouco do assunto, mas comentando, eu não concordo assim com quem diz que todo mundo tem que fazer terapia. Eu penso assim que a frase modificar um pouquinho seria: todo mundo, a hora que achar que deve, que está disponível para isso, para olhar para dentro, para falar as coisas boas e as coisas ruins que todo mundo tem, né? A gente brinca luz e sombras, falar com a Yang, Carl Jung, é a pessoa que tem que querer, porque não adianta todo mundo fazer, mas não está disponível, não ter essa responsabilidade semanal, não querer falar, ficar falando de um de outro e não focar em si, né? Mas voltando para o que o João falou, por que ajuda? É porque você consegue olhar para a sua situação meio que de fora, mas conseguir observar como que você anda atuando, entender um pouco mais por que você age como você age, por que você faz as coisas que você faz, entender esses padrões repetitivos, que é muito comum, gente, a gente ter esse padrão repetitivo. A gente fala que o inconsciente, né, que ele é atemporal, ele é muito sólido, então é muito difícil sair, mas não é impossível.
Um caminho é a análise. Eu sempre brinco, um caminho. Quem quer ir para outras abordagens, cada um vai se achando em um local, né? Eu acredito, como o João já explicou, para ele se achou na análise. Eu também já fiz outros tipos de abordagem como paciente e me achei na análise. Eu gostei da análise, vi que funciona para mim. Por isso que até a gente fala, na verdade, que a análise não funciona para todo mundo. Tem que querer se pôr disponível, se pôr a caminho, ter esse compromisso semanal, olhar para si, olhar para suas dores, falar, e como eu falei, como o analista é um espelho, imagina, você vai ver tudo seus, as coisas boas e as coisas não tão boas, e entender as cagadinhas, não sei nem se pode falar essa palavra aqui, as coisas bobas que você está fazendo e que você espera algum resultado, mas aí você vai compreendendo a partir do momento que você olha para a sua história e tem um profissional ali, até comentar, a gente usa, por exemplo, a atenção flutuante, para não ficar se prender na coisinhas. Eu tenho que meio que olhar um olhar amplo, assim, né? Uma coisa mais ampla. Até ia comentar que eu tinha feito um post no outro @, sem ser se trate-se melhor, de psicanálise, né? Eu brinco assim, que a análise, a terapia não é um caso de família. Apesar de ali você trazer tudo que se passa na sua família, nas amizades, a gente foca no João, a gente foca no paciente, não fica querendo saber, mas o que aconteceu com fulano? Não é tipo fofoca. A intenção é concentrar no João. Por que o João tá falando de fulano tanto demais assim? Por que o paciente está tão preocupado com o outro? Aquela frase, eu não sei se eu vou lembrar a ordem, mas quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João, né? Porque tem o negócio das projeções, enfim. Mas é mais isso, é interessante você falar, porque é a partir daí que você consegue ter um olhar meio que de fora, com alguém ali te ajudando, com essa atenção flutuante, vai conseguir, como o João falou, te guiar você mesmo no seu próprio caminho. Outra coisa também, outro detalhe que o João até comentou, dos projetos novos, das coisas, além da força que te dá, você entender, você tá com a saúde mental melhor, como que eu posso falar, tudo mais claro, a análise, ela vem nesse intuito de achar o seu desejo. Qual é o desejo real do paciente? O que ele tem reprimido, recalcado? E não tô nem aí, aquela brincadeira que as pessoas falam, né? Não quero nunca mais lembrar. Na verdade, não tem... Eu quero esquecer. A gente fala que você vai deixar de lembrar, mas não vai esquecer. Aí entra a análise também, outra coisa muito interessante, é esse ressignificar. Você vai lembrar da sua história, do que você sofreu, do que passou, mas você ressignificou, você tem um olhar, eu tinha que passar por aquilo, até hoje eu fiz um post sobre isso, eu aprendi lições sobre aquilo e a vida continua, segue. Então a análise vem com esse intuito também de achar qual é o desejo do paciente, que é aí que a gente já comentou, por isso que um profissional, para não interferir o meu desejo, porque se o paciente tem um desejo que eu não acho certo, aí entra o tripé, eu levo para minha análise, eu não tenho que falar para ele o que é certo e o que é errado, ele tem que saber o que é certo e o que é errado, e a gente sempre briga. Achou o desejo? Ele quer pagar os preços? E aí a gente vai nessa dinâmica ali no set terapêutico, João. Por isso a importância de falar da sua dor e reorganizar as emoções. Perfeito, Larissa. Inclusive o Weber, que está conosco aqui na live, ele falou assim, é muito nítida, né, essa transformação aí, emocional e física. Ele comentou aí. Física porque eu emagreci 18 quilos. Lembro que você me falou. Né? Lembra que eu estava no processo de perda de peso. Malhando agora. Exato. Aí agora eu estou na fase 2, que é um pouco de academia, para ganhar um pouquinho de massa magra. Né? Não vou ficar bombadão não, mas vou ficar... Né, trabalhar a musculatura, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Porque veja bem, Larissa... o exercício físico me ajudou muito, porque com o exercício, né, eu fui na busca... O exercício físico, a princípio, eu fui buscar os hormônios do prazer, serotonina, endorfina. Importante. Então, assim, eu precisava usar tudo que eu podia, que estivesse, que dependesse de mim, para alcançar o resultado esperado. Deixa eu erguer a mão rapidinho. Ele comentando, né, o que depender de você. Até você me lembrou um detalhe, a psicanálise também tem essa proposta, né? Que foi como até eu falei, que não é caso de família, de responsabilizar esse paciente, não culpabilizar, gente. Não é quem que é o culpado, é o paciente. Não é isso.
responsabilizar esse paciente. Tem até uma frase do Sigmund Freud, muito famosa, né? Qual é a responsabilidade naquilo que eu me queixo? Qual que é a responsabilidade naquilo? Ah, mas o outro não me valoriza. Ah, mas o outro não faz isso. Tá, mas e você? Por que você está nessa posição, nessa postura? Por que você se coloca nesse lugar? Então, o que ele falou de o que eu posso fazer, né? Se responsabilizar. Exato. E é aquela questão, né, Larissa, que você falou muito bem, que é o olhar para si. Sim, Eu sou uma pessoa muito de ajudar pessoas, de me doar, de servir. Minha vida toda é assim, eu continuo fazendo isso. Só que a psicanálise, ela deu um break e falou, peraí, você precisa olhar agora para você, dentro de você. E é importantíssimo esse olhar para si. Porque eu preciso me corrigir. Porque se você não está bem, se não está legal, então não adianta eu transferir culpa. Ah, o culpado é A, o culpado é B. Não, fica o que é que eu vou fazer? Né? No mesmo O que eu vou fazer para mudar isso? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E aí o profissional vem, ó, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou para o profissional, o que eu tenho que fazer? E o profissional também na psicanálise, porque trabalha com associação livre, ele não vai dar o peixinho para você. E é isso que eu considero apaixonante na psicanálise. Né? É se olhar e se acolher, né, Vane? Isso, se perdoar, se amar, né? Se valorizar. Se permitir, então, assim, né, João? Também o que ela está falando é interessante, que é para se olhar e para se acolher, você tem que se permitir sentir o que você está sentindo, porque tem gente que fica ali resistente, não tô triste, não tô com raiva, sim, não, vamos sentir tudo e vamos ressignificar, sim, isso. E detalhe, durante esse processo, eu tinha muito disso mesmo. Eu não posso. Imagina, eu não posso adoecer emocionalmente, onde já se viu. Eu não tenho tempo para isso. E o fato é que se eu não corro, se eu não busco ajuda de um profissional, eu teria, talvez, avançado com problema emocional e estaria numa situação muito difícil. A ressignificação, ela alcançou várias áreas da minha vida, sabe? Assim, então, a terapia, ela me ajudou a me olhar, me valorizar, me conhecer ainda mais, né, Bruninha? É isso aí, sentir e viver essa estação, me permitir. E, nossa, tenho vivido, assim, coisas novas. E, assim, para o próximo ano, tem muita coisa boa para acontecer, eu tenho certeza disso. Né? E dentro dessa visão aí, já caminhando para a conclusão, Larissa, faz uma síntese para a gente, como que funciona a psicanálise? Só para o pessoal que está nos assistindo, né? Assim, bem dinamicamente falando, como que funciona esse processo da psicanálise? Pontua aí para a gente. Certo, João. Então, como a gente já comentou, né, a psicanálise, a gente fala terapia porque é um termo comum, mas é a análise em si, onde a gente vai ter um set. O João foi atendido e eu só faço também, na verdade, atendimento online, onde a gente precisa de um celular, de um fone, e o principal, um local, assim, que você possa ter, como que fala? Sigilo, não estou me lembrando agora a palavra, onde você possa falar à vontade também, né? Isso é muito importante, gente. E aí, a psicanálise também a gente não comentou ainda, assim, um pouquinho mais, sobre o inconsciente, né? Aonde que é aquele, a gente fala que é o que te domina, na verdade, é o inconsciente. Então, para a psicanálise, a gente observa ali, como eu já comentei, a atenção flutuante, sem se fixar em coisinhas, é um olhar mais amplo em tudo que o paciente está falando. A gente vai observar ali o xiste. Não sei se o João vai lembrar, o xiste é os gracejos, as brincadeiras, que a pessoa, não sei se vocês já ouviram isso, comenta aí se alguém já fez isso. Faz uma brincadeira e fala, é só uma brincadeira, foi sem querer. Na verdade, você está falando o que você quer falar de verdade. Você está expondo, sim, o que você já desejava falar, né? Os atos falhos, como eu brinquei ali no início, e é verdade, eu ia falar João, falei Freud, é o que está na minha cabeça, e é realmente uma paixão, né? A psicanálise, o Freud, que é o criador da psicanálise. A gente vai observar ali os sintomas, tudo isso eu quero dizer que é o inconsciente, é o seu inconsciente aí dando sinais, querendo sair, qual que é o desejo dele, tá? Então, é isso, João. Como que a psicanálise funciona?
funciona dessa maneira. É um compromisso de ambas as partes, né? A gente fala do para-analítico. É eu, compromisso profissional, como eu falei, de estar cumprindo o meu tripé, que é a minha análise pessoal, a teoria que a gente não para de estudar nunca, e fazer na minha análise pessoal para não jogar as coisas no outro, ou achar que o João tá falando coisa para mim, sendo que tem o negócio da transferência, até onde é para mim, até onde ele está me olhando como se estivesse olhando para outra pessoa. Então, tem todo esse equilíbrio que o analista tem que ter, mas tem um paciente que se atrasa demais, que vive faltando, que vem na sessão e não consegue olhar para ele, foge mais do que tudo, também é um paciente que não tem compromisso, que não, como eu falei, por isso que eu falei que a terapia não é para todo mundo. É um paciente que não está disponível para olhar para si e que entra o que eu te falei, João, não é se é certo ou errado, é o tempo dele, às vezes não é o tempo dele, que nem você falou, para você, você não queria fazer isso, mas quando chegou o momento de você fazer, o momento que era o seu processo, o momento de você entrar no seu processo, foi aquele momento. Então, cada um tem seu momento, gente. Eu tô falando isso para ninguém ir falando, você precisa fazer terapia, você, os dedinhos apontando aí, não. Cada um tem seu tempo. A gente quer que vocês compartilhem para, como a gente falou, quebrar alguns tabus que ainda existem, mas cada um tem o seu momento de fazer terapia, tá bom, gente? Não force ninguém, não. Sempre, como eu falei, sugerindo, dá sugestão, mas entenda que todo mundo tem o seu momento de entrar em análise. Até um parênteses, João, queria comentar, eu entrei em análise porque eu tive misto de depressão e ansiedade. Foi assim que eu conheci a psicanálise. Eu já entrei em análise, apaixonei, eu sou formada em engenharia, mas eu falei, vixe, quero mudar de área. Aí, fazendo análise, eu resolvi estudar psicanálise e até fui muito bem, porque na verdade é interessante a pessoa se analisar primeiro e depois estudar, né? Não é uma regra, mas é interessante. Então, cada um tem seu momento. Antes eu nem sabia o que é isso, saúde mental, o que é isso. Igual o João, pra quê? Eu não. Então, a gente, ali é o momento de mostrar suas fragilidades, suas dores, suas alegrias também, né? Por que não? Também faz parte. Então, a psicanálise funciona assim. Talvez não é para todo mundo, mas como a gente está aqui como, né, exemplos de que para muitas pessoas funciona sim, mas tem que se pôr a caminho, se pôr disponível a falar. Como eu falei, geralmente é uma vez na semana, 50 minutinhos, 1 hora, ali onde você vai colocar tudo para fora o que você está sentindo através da associação livre, gente. A Sais Elaine aqui, que inclusive é minha irmã, viu? Ah, é? Ela tá... Isso, é minha irmã. Legal. Tá em outra cidade, bem longe daqui. Esse mês agora de novembro a gente vai estar junto. Ela tá falando aqui, ó, e nunca deixar no limite até explodir. Olha só, no meu caso, Larissa, foi muito interessante porque quando eu percebi, né, nos sintomas iniciais que não estava legal, eu já procurei ajuda dentro do processo. Aí eu falei assim, olha, eu não vou esperar zicar, não. Né? Quando as emoções começaram a ficar meio esquisitas, eu falei, nossa, eu preciso de ajuda. É importante esse olhar para si por causa disso. Tem até um meme aí que tá bombando, né? Que é aquele um que fala assim, né? Se não tem as manhas, não entra, não. Sem a instrução de um profissional. Né? Se não tem as manhas, olha, é melhor a ajuda do profissional. É melhor a ajuda do especialista, porque ele vai te pontuar, né? Ele vai te ajudar. Como que foi para mim? No meu caso, né? A gente está entrando aí já para o encerramento, né, Larissa? Sim. Como que foi a terapia no meu caso? No meu caso, a terapia chegou no momento que eu precisava muito disso, precisava muito, assim, que eu vinha controlando bem várias situações, mas a de ordem emocional me saiu o chão. Eu nunca me esqueço. Olha só que interessante. Há uma regra, né, de conduta de psicólogos, psicanalistas, terapeutas, que você não pode atender quem você conhece demais, teu amigo e tal. Eu queria pontuar algo aqui muito interessante, Larissa. Sim, o quê? Eu nesse processo, eu tive 2 experiências. Eu falei com uma amiga, eu estava assim, sabe assim, desesperado, precisando de uma boia, precisando de um socorro, e eu falei com uma amiga psicóloga. Uhum. Ela, o que está acontecendo? Então, ela falou, a sensação que eu tenho é que eu estou no fundo do poço,
E quando eu pensei em sair desse lugar, alguém gritou lá, olha, não é para começar a subir não. Eu falei, mas eu já estou no fundo, não tem mais para onde ir. E essa voz disse assim, não, não, cava mais um pouquinho, porque o seu fundo do poço é mais embaixo. Aí uma profissional disse assim, você precisa de ajuda mesmo, mas eu não vou poder te atender. E aí eu falei para uma outra, a mesma coisa. Uma outra amiga, mesma coisa. Ela falou assim, vem aqui logo, correndo. Vem aqui conversar, você precisa conversar. Vamos conversar. Ela não estava me atendendo, ela estava me estendendo a mão. E olha que interessante, me ajudou demais. Porque naquele momento, né, a amiga psicóloga, né, que está aqui na nossa live, né, a Vane Kess, a amiga abriu o seu consultório, sentou na cadeira, foi lá, fez um cappuccino. Amigo, o que está acontecendo? Ali não era a profissional. Era a pessoa com conhecimento técnico, especialista, que transcendeu a questão ali de que ela não me queria como paciente. Ela estava me estendendo a mão, mas eu era uma amiga especial, viu, Larissa? Sim. Que tinha conhecimento. Isso e naquele muito momento, importante. naquele Posso momento até ela dizer calma. Que é sorte, viu? Muito bom você ter esse apoio. Naquele momento ela falou assim, calma, né? E eu percebi que, mesmo que ela não pudesse transcender algumas barreiras como profissional, ela cuidou de mim de uma outra forma. Então, o marido me ligava, saía comigo, só eu e ele, para fazer um programa de homem, bater papo e comer uma carne, bater papo. Ela fazia uma jantinha, vem aqui em casa. Então, ela sabia do que eu precisava. Né? Então, estendeu a mão, cuidou de mim. Olha lá, dizendo aqui, ó, estou sempre aqui, amigo. Né? Mesmo entendendo esse processo, que ela não poderia me tratar como paciente, mas não fechou a porta como amigo. Sim. Então eu acho isso muito bacana, né? E quando você fala, né, olha, não é todo mundo que realmente precisa de terapia, tem gente que se vira muito bem. Eu tenho 47 anos de idade, Larissa, e eu entendi que eu precisava de terapia agora. Pode ser que eu precisasse antes, mas o meu entendimento, talvez dos tabus, talvez N situações da minha cultura, como eu fui criado, não me permitia enxergar essa necessidade. Hoje, não fico sem, tá? E caminhando aqui, agora, de verdade, para a conclusão, foi assim, tão impactante, Larissa, essa questão da terapia na minha vida, que eu fui estudar isso aí, né? Eu fui estudar o quê? Fui estudar psicanálise. Eu precisava entender esses processos mentais, precisava me aprofundar nisso. Então, em meio ao caos emocional, em meio à crise emocional, eu me apoiei nos amigos, na terapia, fui buscar o conhecimento, e então fui vivendo esses processos, sendo norteado pela terapia, para que eu pudesse, então, alcançar novos resultados. E como o Weber colocou muito bem, o Weber me conhece há muitos anos, né? Hoje eu estou vivendo uma nova fase, uma nova história, pronto para novos desafios, né? Terminando um ciclo de ressignificação emocional para iniciar um novo tempo. Não é isso? A crise gera mudança, é verdade. A crise deve nos levar para mudança de paradigma, deve nos levar para mudanças internas. E eu fico muito feliz de ouvir dos meus amigos, Larissa, próximos, porque você falar de si mesmo é muito complicado, não é? Então, quando você fala assim, João, o que a terapia é para você? Né? O que a terapia fez em você? Se eu deixar os meus amigos aqui, alguns que estão na live, falarem, eles falarão melhor do que eu mesmo. Né? Eu tenho talvez aqui 3, 4... Olha lá, o Weber dizendo, um novo João, melhor. Obrigado, Weber. Então, isso é muito bacana. Esse feedback também, de quem está próximo ou de quem não está tão próximo,
é muito bacana, porque faz o quê? Faz com que você entenda que você está no caminho certo, né? Então, pessoal, caminhando aqui, né, Larissa, eu queria muito te agradecer por esse Eu que momento. Eu agradeço. gostaria que você, antes de nós encerrarmos aqui, eu gostaria que você deixasse o endereço das suas redes sociais, você deixasse o seu telefone, né? Eu vou estar compartilhando essa live aqui lá no meu feed, no Instagram, no Insta, né? Então deixa pra gente aqui o endereço das suas redes sociais. Depois também, se você puder compartilhar nos comentários seu endereço. Pessoal, quem quiser Tá fazer bom. terapia também, né? Se você sabe de alguém que Verdade. precisa fazer terapia, você está aí diante de uma profissional que me ajudou muito, né? Hoje eu já estou na fase já também, Larissa, Ah, né? De começar a ter aí de começar a clinicar e de já também ser cuidado, né? Terapia, eu acredito que nunca mais deixará de existir na minha vida. Então, hoje eu estou começando a clinicar, passando também já por uma supervisão. Eu já comecei o processo de supervisão e estou começando agora nesse mês de novembro, né, a fase de clinicar. Olha só, eu que passei por um processo terapêutico, hoje, né, estou logo, logo aí trabalhando como terapeuta, né? Isso aí é para o ano que vem. Agora a gente só está aí no processo de formação, de conclusão, mas já clinicando dentro desse processo. E eu quero muito te agradecer, né? Te agradecer pelo seu olhar, pelo seu cuidado. Olha lá o Weber, João curado para curar. Eita, nós! Tá bom? Então é isso, Larissa, né? Deixa aqui registrado, meu muito obrigado. Dizer para você que foi um prazer enorme ter esse momento aqui com você. A galera que esteve conosco até agora, participando, falando, a Vane Cast, quando nos cuidamos, nos tornamos lugar de cuidado para o outro, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Vane, nós vamos fazer uma live aqui também, hein, Vane? Vamos fazer uma live aqui, viu, Larissa? Eu e a Vane precisamos fazer uma live aqui para poder falar um pouquinho também da nossa história. Então é isso, Larissa. Eu gostaria que você deixasse o endereço das suas redes sociais, estendesse o convite para o pessoal, para as próximas lives e deixar aí sua palavra final para os nossos internautas aí. eu que agradeço, viu, João, a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho de como que é o trabalho, como que você comentando também como que foi para você. Agradeço a cada um que está aqui, a uns que falaram parabéns para nós. Muito obrigada a vocês por estar aqui, né, nos prestigiando esse tema que é muito importante, como é a Vane, né, Vaina que falou bastante. Vane quer. A Vânia, achei interessante isso, esse negócio do você se cuidar se torna lugar para o outro também se cuidar, né? Que eu lembro que você falou, né, João, dos seus projetos, talvez não de atender individual, mas a psicanálise, até eu não comentei, não é só a terapia, ela tem esse lado de pesquisa, esse lado de cultura, de história, então ela agrega em outros sentidos, em outros projetos, como você comentou. Gente, eu tenho vários arroba, eu vou só falar aqui o principal que nós estamos aqui agora. Quem quiser, por gentileza, seguir, é o arroba Trata-se Melhor. Nesse sentido também, esse foi um dos meus insights, das minhas análises na época, de tratar-se melhor mesmo, de tratar-se com carinho, de tratar-se com paixão, de olhar para si, né? Como ele comentou, é difícil, mas olhar para si, as partes que você não gosta, as partes que você gosta, tudo com muita compaixão. Então é arroba, vou até só comentar aqui para vocês verem, quando eu comento aparece o arroba Trate-se Melhor. E eu tenho um canal no YouTube também, gente, é canal Larissa Daniele, só isso também. E eu tenho vários vídeos lá sobre saúde mental, sobre esse tema da terapia. Quem quiser também, assim, tiver dúvidas sobre terapia, sobre saúde mental, outros temas que eu gosto muito de falar é o autoconhecimento, né? Porque entra dentro desse negócio da terapia, da análise, olhar para si. Eu vou também estar abrindo, João, lá no meu arroba agora, Trate-se Melhor, uma caixinha de pergunta. Aí quem quiser perguntar sobre isso, autoestima, autoconhecimento, terapia, alguma coisa da live, comenta aqui quando o João postar no feed. Eu vou ver se eu posto também esse vídeo no meu canal do YouTube, canal Larissa Daniele. E é isso aí, como o João falou, estamos abertos para quem quiser também
tá sabendo, né, como que funciona a dinâmica da terapia, pode estar falando diretamente comigo ou indo lá no link da bio, tem o número de telefone, tá, gente? É isso, eu que agradeço também de coração, estou muito feliz pela live, que deu tudo certo. Muito obrigada, João, pelo convite, muito obrigada a todos que participaram e quem vai ver depois a live também, um abraço, eu estou muito agradecida e muito feliz. Tá joia, Larissa. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente noite. E olha, pessoal, não se esqueça, né? Se a água começou a entrar no bote, não espere esse bote afundar. Procure ajuda, sabe? Procure ajuda. Fará um bem gigante na sua vida. Heber, vai estudar sobre o assunto aí, você que falou que gostou, vai estudar. Foi isso que eu fiz, Heber. Fui entender todos esses processos e estamos aí. Fazer análise pessoal comigo. É isso aí. Tá joia, Larissa? Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. De coração. Até a próxima. É isso aí. Até. Forte abraço. Tchau. Muito obrigado a todos.